Galera aí do YouTube, sejam bem-vindos a mais um Ciência Esotérica. Hoje eu vou falar sobre fatores de evolução, tá? Os fatores espirituais. Fica comigo aí que vocês vão saber isso, o que a gente tem a ver com essa evolução aí que está acontecendo. Bom, eu quero agradecer por mais uma audiência. Seja bem-vindo ao nosso canal, tá? Se inscreva aí, tá? Se você não inscreveu, tá? Obrigado se você inscreveu. Curta aí, dê um joinha aí, ó, uma curtida aí no nosso canal, tá? Para você dar uma força aí pra gente, porque o YouTube vive de patrocinador, tá? E vamos começar agora já falando sobre fatores de evolução, tá? Vou falar também do trabalho que as hierarquias divinas, né, os anjos teve, né, com a gente, tá? E vou falar também dos períodos evolutivos. Bom, no momento atual nós estamos no período da Terra, né, período terrestre, porque o nosso campo de evolução hoje está na Terra. Mas a gente já teve mais 3 períodos de evolução. Eu não vou focar muito nisso, porque o meu foco aqui é a questão da evolução, como a gente se formou. Bom, no primeiro período evolutivo, né, que a gente pode chamar de período de Saturno, né, foi a humanidade, né, a nossa evolução se deu no plano mental, né, então não existia esse plano físico ainda, a gente não estava nesse plano físico, era tudo substância mental, não podia dizer nem que a gente tinha corpo físico, né? Os tronos, né? Uma categoria, né, dos anjos, eles nos despertou, né, o corpo espiritual e a sua contraparte, o corpo físico, tá? Em outras linguagens, o corpo espiritual é chamado também de espírito divino, né? Max Heidel deu esse nome, tá? Mas só a questão de nomenclatura, o corpo é o mesmo, tá? Então se dava no plano mental, tá? Quando terminou esse período de Saturno, né? Veio o próximo período, que é o período solar, tá? Os querubins, nessa época, eles despertaram em nós o corpo de intuição, né? Que também é conhecido como corpo búdico ou corpo crístico, né? Max Heidel chama de espírito de vida, né? E a sua contraparte é o corpo vital, que foi proporcionada pelas dominações, que é outra categoria dos anjos, que eu não vou me aprofundar, porque tem um vídeo só falando sobre hierarquia dos anjos, tá? Você pode ver em outro canal. Terminou esse período, né? Olha que a gente já tem o espírito de vida, o espírito divino e as suas contrapartes, o corpo vital e o corpo físico, tá? Quando chegou no próximo período, que é o período lunar, né, os serafins nos despertou o espírito humano, né, ou a mente abstrata, e a sua contraparte é o corpo astral, né? Max Heidel chama de corpo astral de corpo de desejo. Eu prefiro manter corpo astral, que é mais fácil de entender. Bom, aí terminou esse período, aí chegou o período da Terra, o período que a gente está vivendo hoje, né? Aí tem os principados, né, que eles estão associados aos Elohims, né? Um dos Elohims que é muito conhecido é Jeová, né, que fala na Bíblia, na tradição judaico-cristã, e nos deu a substância da mente, tá? Eu não vou falar que é corpo mental, porque ainda não desenvolvemos esse corpo, a gente só tem uma mente que usamos só 5%, tá? Talvez os mestres, né, Jesus, Buda, outros mestres aí já desenvolveu esse corpo mental, né? Eles já passaram, né, já estão bem mais avançados. A gente ainda tem mente. E aí daí em diante a gente passou a ter o livre-arbítrio, ser independente, porque antigamente até um certo ponto a gente dependia, pô, será que dá 2 passos para frente ou 3? Ia depender lá da divindade, lá dos anjos,
para determinar. A gente não conhecia o sofrimento, as dificuldades, mas também eram seres autônomos. Hoje a gente somos, né, temos autonomia, conquistamos o mundo físico, apesar de a gente ter perdido a nossa consciência com a divindade. Bom, aí pronto, aí cada divindade, cada hierarquia contribuiu para a nossa formação hoje. No período de Saturno, esse plano se deu no plano mental, que eu já falei, né? Então podemos dizer que existia centros de vida, né? Deus, o absoluto, ele nos dá a vida, mas as divindades, né? O que está abaixo dele, os cooperadores, né? A equipe dele, ele só construiu a forma. Então o nosso corpo físico, na verdade, não é a gente de fato, a gente é o que a gente leva dentro, a nossa essência está dentro, né? Nós só usamos apenas o corpo físico para poder funcionar nesse plano. No período solar, né, o elemento predominante era o fogo, né? Já de Saturno era o ar, né? E já expliquei em outro vídeo também essa questão dos elementos, qual é a nossa utilidade prática, vocês podem ver também quando fala do poder do tetragramaton, né? Mas eu quero dizer que a partir do período solar, com a união do Sol com o ar, se deu o que a gente conhecemos do Sol hoje. Só que o Sol naquela época era um Sol diferente desse. Era um Sol, podemos dizer, um Sol astral, porque se deu no plano astral. Quando chegou no período lunar, aí descemos mais um pouquinho, estamos na região etérica. Então a gente conheceu a água, né? Porque aquele calor, né? Você pega uma leiteira d'água, se você aquecer bem, ferver bem a água, você nota que sobra um resíduo. Então aquele calor passou a ter uma certa umidade, não a água que a gente conhece hoje, né? Que essa água toda veio lá do período lunar, não a Lua, né? Na verdade que a gente conhece, é um planeta mesmo, é um campo de evolução que existiu antes do nosso, né? E essa Lua que existe hoje, ela só existe apenas como cadáver, ela não foi dissolvida totalmente, faltou esse pedaço aí para ela ser dissolvida, né? Então, hoje nós estamos no período da Terra, né? Aí passou a existir também a Terra, como a gente conhece o elemento Terra, se deu pela água, por exemplo. Quando você evapora, essa questão de chover, aí você evapora, essa questão do ciclo da água acabou tendo, né, essa questão da Terra. Bom, então é isso, gente. Resumidamente, os períodos, né, evolutivos são esses. Quando chegou aqui na Terra, a gente pode dizer que ainda teve 5 épocas, né? Quer dizer, houve 5 transições, né, planetárias, que podemos dizer que nessas transições tivemos épocas. Por exemplo, o primeiro época foi a época polar e a segunda época hiperbórea. Bom, nós temos pouco a saber dessas épocas, mas eu posso adiantar que na época polar nós adquirimos a consciência física e na época hiperbórica a consciência etérica, que foi na verdade uma recapitulação do período de Saturno, um período solar, né? Quando chegou no período da Lemúria, que foi o próximo, né? Que aí se dá a história lá de Adão e Eva e tal, né? Que houve a separação dos sexos, né? Aí a gente teve a consciência astral, né? A gente passou a sentir, a ter sentimentos, né? Porque a gente vivia, né? Como se fosse uma planta, né? Antes disso. E faltou completar a nossa formação no período na época Atlântica, que foi o próximo, que foi a recapitulação do período lunar que se deu à mente. Foi os principados, foi lá, nos deu substância da mente, que a gente passou a ter a raciocínio, né, a ter, né, a dirigir as nossas ações, só que por a mente ser alojado, como é que eu vou dizer? A gente tinha um corpo astral, esse corpo astral não estava ainda desenvolvido, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos impulsos, ficou muito atrelado à mente, então
Hoje, o ser humano, eu posso dizer que o ser humano ainda não é um ser humano que pensa. A gente tem pensamentos, é diferente. A gente, na verdade, é mais por sensações, por impulso, por emoções do que por pensamentos. Então, hoje, na época ariana, né, que nós estamos na época, né, ariana, que o nosso ponto agora é desenvolver a mente, né, no dia a dia e a mente abstrata também para a gente passar para o próximo período. Só que antes disso a gente tem que, né, aperfeiçoar nossas emoções, controlar nossos impulsos, nossas emoções, as nossas energias também, o nosso físico, dirigir, ter consciência das nossas ações para a gente chegar a esse ponto. Que aí a gente tem condições para passar o próximo estágio, que é a época, né, da intuição, que ainda está para chegar ainda, está nesse período ainda que a gente vai chegar, a gente pode chamar de consciência, né, de Cristo, né, que a gente vai desenvolver o próximo nível, né, o 6º nível de consciência, né, que se dá numa outra civilização, no outro tipo humano, e depois no sétima época que a gente vai adquirir a época, seria a época da vontade divina, que além de ter nossas intuições, né, para isso a gente tem que desenvolver a mente abstrata, a gente teria também a condição de adquirir a vontade espiritual, a vontade divina. E aí encerra essas 7 consciências, os 7 períodos, a gente vai ser o que a Bíblia chama de estar semelhante aos deuses. Bom, então eu encerrei aí, tá? Eu espero que esteja e tenha entendido, né, que a gente tem que seguir passo a passo, né, desenvolver a mente abstrata para a gente passar para o próximo estágio. Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Curtam aí no canal, tá? Escreva aí, se vocês quiserem deixar um comentário, dar uma sugestão, tá? Compartilhe aí nas redes sociais. Valeu aí, obrigado.